Agora são 6 horas e 38 minutos do dia 31 de outubro de 2023. Agora pela manhã, estou muito cansado ainda, né? Minha voz deve estar até rouca aí porque eu acabei de acordar. E aí eu falei, não, já vou acordar, já vou gravar esse áudio já, que era de segunda-feira, né? Mas enfim, é um fato, né, que aconteceu há um tempo atrás, aproximadamente uns 10 meses atrás, quase um ano, foi lá em Juiz de Fora, né? Eu estava aqui na casinha e eu fui chamado, né, para comparecer em Juiz de Fora e fui. Fui por meios próprios, não fui por abdução, nem por transferência, nem por nada. Fui por conta própria, né? Fui de carro. Cheguei lá, fiquei a par, né, dos assuntos da propriedade. Tive uma reunião lá com o pessoal que trabalha para mim. E em seguida tomei um banho, descansei. Quando foi ali por volta das 17h40, eu fui caminhando, né, até o vale. E quando eu cheguei lá no vale, eu comecei a sentir, né, muita energia, muita coisa boa, né? E tudo aquilo ali nada mais era do que um preparo para que a própria, né, Agnachete em pessoa, como eu costumo dizer, né, em carne e osso, descesse ali. Ela desceu, conversamos muito, né? E ela foi me dando, né, as diretrizes de como fazer, de como proceder para que tudo esteja arranjado, né, para a ida de muitos de vocês lá para Araçuaí. Enquanto eu conversava com ela, Arnetodiel e Aca vieram também, né? E cada um criou o seu campo, né, de energia para poder estar ali. Porque como são seres, né, muito elevados, eles precisam criar esse ambiente, dentro daquele ambiente que estão, para que não haja muita anomalia em toda a Terra, né? Porque se eles vêm e não criam nenhum ambiente, começa a ter terremotos, começa a ter várias anomalias que causa, né, e prejudica muitas pessoas, né, e muitos lugares mundo afora. Então essa é uma das regras, né? Quanto mais elevado, mais responsabilidade se tem. E Aca, né, ele tinha me dito que no dia 31 de outubro de 2023, vários selos colocados em antigos portais estariam se abrindo, né? Principalmente selos de aprisionamento de raças hostis. E foi até bom eu deixar para gravar esse áudio hoje e não ontem, né? Justamente para explicar para vocês, tá? Esses selos, eles já foram preditos, né? Que cairiam desde 1959, quando houve uma reunião, né, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e ali o grupo, né, ligado diretamente aos Illuminatis, eles
através dos estudos, dos pergaminhos proibidos, eles conseguiram vislumbrar que no dia 31 de outubro de 2023, esses selos, né, que foram colocados na antiguidade para aprisionar seres, né, dimensionais maléficos que não têm lado positivo nenhum, estariam tendo acesso a partir desse dia em todo o planeta, né? Então a responsabilidade na criação e na abertura de portais e de fluxos, né, do eixo Têmber é Aka, como eu falei para vocês, que no passado recebeu, né, o nome de Anubis, né, o senhor do submundo, né. E eu expliquei para vocês por que ele recebeu esse nome, justamente por causa dos portais, onde as pessoas, né, passavam a olhos nus, como acontece inclusive nos dias de hoje, acontece comigo, e são levadas para outras dimensões, né? Então, naquela época, teve-se esse entendimento, né, de que ele era o Deus da morte, né? Aquele que guiava as pessoas que morriam até o julgamento, né? No inferno, vamos dizer assim. Então, estando ali Agnachete, né? Iaka, Izamaniel e Arnetoliel também, Arnetoliel e Izamaniel ficaram só observando, né? Não falaram nada. Agnachete me deu as instruções e trouxe para mim um dispositivo, tá? Que era para ser colocado junto com um dispositivo que foi dado por Mazaziel, onde eu coloquei nas terras de Araçuaí, como eu falei para vocês naquela época. E volta e meia eu tenho que ir em Araçuaí para poder fazer a calibragem desse objeto, que é um objeto tecnológico, tá? E me foi dado, né, esse objeto para que eu anexasse no outro, tá? E Aka, ele disse para mim que os selos cairiam no dia 31 de outubro de 2023 e que a partir desse dia, dessa data, as pessoas teriam que ficar mais apercebidas porque muitas e muitas desgraças viriam, né? E por que isso, pessoal? Porque esse mundo, né, ele auto se condenou quando, por ignorância, falta de entendimento e de sabedoria, ele foi entregue a mundos de lideranças. Como eu falei para vocês, né? Mundo não é planeta. Mundo é pessoas. Lideranças de mundos são os governos dos quais nós elegemos ou acreditamos eleger, né? E mundo de submundo são essas facções que, para a literatura convencional, não existe, porque não tem nome, entendeu? Só tem código. E planeta é planeta. Planeta não é mundo, tá? E vocês nunca esqueçam isso, porque às vezes nos meus áudios, quando eu falar mundos, eu tô falando de pessoas. Mundos são os que habitam em planetas, tá? Então as pessoas desse mundo, o mundo, ele se autocondenou, né? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de pensar. E uma minoria é que orquestrou tudo isso no passado, né? Então alianças foram feitas, acordos foram assinados, como eu já falei para vocês, né? E a própria consciência do planeta, que
que se chama Eleap, mas você pode chamar de planeta Terra, pode chamar de Gaia, pode chamar do que você quiser. Mas para mim e para eles, ela sempre será Eleap, né? E ela mesmo é que está tirando na data de hoje o lacre, o selo que aprisiona esses seres dimensionais. E também ela está tirando o selo e dando autoridade, preste atenção, para seres hostis de carne e osso e sangue, como os antigos Anunnakis, répteis, que estão no subsolo, e outras facções extraterrestres hostis que estão aprisionadas dentro da Terra para sair. Tá? Eu já disse para vocês várias vezes que Eleap não é brincadeira. Então, nessa reta final, as coisas vão acontecer como tem que acontecer, e vocês serão testemunhas disso. Haverá um aumento ensurdecedor, tá? De violência, morte, através de assassinato, suicídio. As pessoas vão enlouquecer. Novos vírus e bactérias e fungos serão lançados a partir de amanhã, tá? Dia 1º de novembro de 2023. E a visão de máquinas inteligentes a partir de hoje será mais explícita. O engano será mais ensurdecedor. As anomalias que as pessoas chamam de paranormalidade dentro de casas acontecerá com mais frequência, tá? As pessoas adoecerão mais rápido. Muitas terão problemas na sua própria língua, como aparecimento de caroços, tá? Visão turva, dor de cabeça, tá bom? Eleap, ao redor dela, existe uma certa quantidade de vasos, semelhante a esses vasos, né, ornamentais, feitos de barro. Mas o dela, ela mesma fez, com todos os tipos de minerais e pedras preciosas, né, que são minerais também, composto por minerais, né, de cada elemento que existe nela. Então, todo material mineral composto em Eleap, ela fez um vaso representativo daquele mineral, daquela pedra preciosa. E todo o sangue que foi derramado aqui, desde o primeiro sangue até o que está sendo derramado neste momento que eu estou gravando esse áudio, cai sobre ela, sobre a boca desse vaso. E muitos desses vasos já estão transbordando, outros faltam transbordar. E ela disse que quando 72 vasos transbordassem, ela mesma romperia os selos que está sobre o corpo dela, ou seja, a terra, e expurgaria, ou seja, expulsaria aqueles que estão debaixo dela, abrindo a ferida, ou seja, a terra, e expulsando o que há de pior que está no ventre dela. Ela mesma disse que tiraria todos os selos das dimensões, dos portais dimensionais, e convidaria
os rebeldes, ou seja, os seres dimensionais hostis, nossos inimigos dimensionais, para trazer sobre nós a fúria deles e que toda a terra, a partir desta data, gemeria. Eu mesmo, como eu falei para vocês, eu já estive por várias vezes no núcleo do nosso planeta, no núcleo de Eleap. Às vezes, dentro daquela luz, ela se apresentava como uma linda mulher, às vezes se apresentava como um lindo cervo branco, às vezes ela se apresentava como um dragão branco, albino, gigantesco, lindo. Às vezes ela se apresentava como uma águia, né, semelhante a uma arpia branca, e às vezes ela se apresentava como uma criança. Então ela tem uma multiforma. Ela em si mesma não tem uma forma específica, porque ela é um núcleo de luz. Ela é um mini sol, ou seja, uma mini estrela. Ela é, entendeu? A centelha viva que veio do coração da Criadora de todas as coisas. Correto? Mas a natureza dela, do formato dela, como é o nosso, da nossa centelha, é uma flor de lótus se abrindo. Então, quando você chega ali, é muita luz. Uma pessoa que não tem autorização dela não consegue chegar nem perto, porque a pessoa derrete, porque é um sol, tá? Mas ela, quando quer que você vá até a ela, aquela luz, ela se torna uma luz mansa, ou seja, não ofusca a sua visão, não causa irritação na sua pele. E quando você caminha para dentro dessa luz, você vê, semelhantemente a um trono, esculpido no formato de lótus. E ali, em cima daquele trono, aparecem essas figuras, né? Ela é multiforma. Ela pode se transformar em tudo que ela quiser, porque ela é luz, né? Então ela pode não, ela se transforma no formato de tudo que existe. Ela pode ser uma árvore, ela pode ser uma ave, ela pode ser um peixe, ela pode ser um réptil, ela pode ser um anfíbio. Mas todas as transformações dela, ela é sempre albina, branca, mas branca, branca, como se fosse aquela película da casca de ovo, né? Então eu já vi ela de várias formas. E ela mesma, quando se apresentou como uma criança de 4 anos de idade, com um lindo vestido e com uma tiara feita de rubi na cabeça, ela apontou o dedo para mim e me mostrou uma direção. E ela veio voando do meu lado. Ela me transportou para dentro de uma pétala, né? E dentro dessa pétala que compõe o formato principal dela, que é essa flor de lótus, eu vi esses vasos, né? E foi aí que ela me explicou que cada vaso ali é composto por um mineral, por uma pedra preciosa, representativa. E ela me mostrou selos, né? E esses selos, ele é semelhante a uma faixa, né? Com nenhuma escrita. É como se você pegasse uma faixa dessas de você enfaixar ferida e molhasse ela no gesso e esticasse ela na parede, assim, sabe? E essa faixa estava envolto, né, a algumas esferas que pareciam ser esferas feitas de pérola, mas bem grande, sabe?
Grande, grande, grande mesmo. E quando na verdade esse formato negro, né, perolado, era os portais. Era a abertura dos veios dela para ela libertar e aprisionar o que ela quisesse, porque ela tem autoridade para isso, né? E aí, eu fiquei um pouco aborrecido, triste na época, ela sabe disso, porque eu sabia da desgraça que aconteceria. E foi a partir disso, né, que em 2014 eu desejei falar com vocês tudo que eu tenho falado até o dia de hoje, tá? Justamente para preparar aqueles que quiseram me ouvir e quiseram de livre e espontânea vontade me respeitar, né? Para que assim a gente pudesse estar ensinando um ao outro, para que aquele que quisesse ouvir tivesse uma chance de se escapar. Correto? Então, a partir de hoje, 31 de outubro de 2023, vocês irão ver o que irão acontecer. Certo? Então, Aka, ele foi convidado, né, pela própria Eleap, e desde esse dia ele está como guardião desses selos. E no dia de hoje, tá? Todos esses lacres, esses selos foram rompidos, certo? E ontem, quando essas 4 pessoas, né, foram embora e eu organizei aqui a casinha, tomei um banho, deitei. Quando eu fechei os meus olhos, eu vi no meu quarto aquela luz forte. Eu abri os olhos e ali estava Caru, né, sorrindo para mim. E quando eu vi ele sorrindo para mim, é porque ele queria que eu testemunhasse o momento em que Aka estava tirando os selos. E ele ficou ali no meu quarto algumas horas conversando comigo, até que nós dois fomos transportados para o centro do nosso planeta, ou seja, para o centro de Eleap. E ali ela estava na forma daquela mesma criança que naquela época me apontou o dedo e me transferiu para dentro de uma pétala. E ali Aka, em pé, com uma roupa elegante, ele já está atingindo os seus 10 metros de altura. Ele olhou para mim, certo? E o olho dele brilhou muito. E naquele momento Eleap, através de um gesto que ela fez com a mão, no formato daquela criança, que foi a mesma que apareceu para mim na época, quando eu fui no núcleo dela, eu flutuei e fiquei equivalente à altura do rosto de Aka, e ela também estava junto, e Caru estava junto. Na minha casa, Caru estava usando um tipo de vestimenta. Quando fomos transportados para lá, ele estava com uma vestimenta toda feita de cristal. E Aka com uma vestimenta toda de cristal. E Eleap, no formato dessa criança, né, dessa menina de aproximadamente 4 anos de idade,
com aquele olho azul, bem expressivo, e com aquela pele rosada e cabelos assim castanhos, né? E que oscilava a cor do castanho pro loiro, pro ruivo e pro preto a todo momento. Ela sorriu, olhando para minha retaguarda e pela retaguarda de Caru também. E quando eu olhei, todos, sem exceção de não ter faltado nenhum, todos, todos os seres que eu já mencionei para vocês até hoje, através dos áudios que foram colocados no meu canal na época, através das postagens do Facebook, através das postagens que eu tenho feito de agora, todos os seres que eu conheci em todos os planetas, sistemas solares, sóis, galáxias que eu conheci até hoje, dia 31 de outubro de 2023, todos estavam ali. Quando eu virei, eu vi todos. E todos olharam para mim e sorriram. E Eliape, no formato daquela criança, veio, tocou o meu rosto e me disse assim: Arques, a sua parte foi feita. O zelo que nós sabemos que tu tem por aquelas pessoas que são os meus filhos também, porque nasceram do pó da minha terra, é nobre. Mas você sempre disse, né? Eles falam tu, eu tô dizendo você só por uma força de expressão. Porque é costume, né? A gente usar o você, não o tu, né? E ela continuou dizendo: o zelo que tu tem por eles e o respeito que muitos deles têm por você fará com que eu lembre deles no dia que se inicia a destruição e a minha libertação para uma segunda dimensão e densidade. Porque a regra da nossa mãe, no caso ela estava se referindo, né, à criadora, a regra da a regra da nossa mãe é que nós evoluamos, mas sempre respeitando a livre decisão dos que habitam em nós. E eu acompanhei de perto todos que pisam sobre mim sem respeito algum, como aqueles que pisaram e foram expulsos de mim ao longo dos milhares de milhares de milhares de anos. Então a vontade da minha mãe, da nossa mãe, é que eu passe por sua regra
para o segundo plano, para a segunda dimensão. E eu já tenho mostrado sinais em todo o espaço que está sobre mim, ou seja, terra, mar, montanha. E agora, eu mesmo ordeno a, no caso, o nome Aka, não é esse, como eu falei para vocês, ela pronunciou o nome verdadeiro dele, que tire o selo, para que assim tu seja testemunha e todos aqueles que estiveram contigo seja testemunha também, porque hoje a morte, a miséria, a necessidade cairá sobre aqueles que pisam sobre mim. Mas eu lembrarei daqueles que de boa fé, de boa esperança, guardou tudo que tu ensinou. Como sempre, tu sempre dissestes, aquele que respeita a mim, ou seja, Eleap, no dia da angústia, será lembrado por mim. E eu livrarei, e não farei com que a terra o coma, nem que o ar e o vento assopre-o para longe, e nem que o furor do meu fogo o consuma vivo. Então, para resumir aqui, pessoal, e finalizar o áudio. Nessa madrugada, eu fui perante Eleap, e ela se apresentou no formato daquela mesma criança que eu acabei de descrever. E ali estava todas as pessoas, alienígenas, extraterrestres, intraterrenos, híbridas, que conheci ao longo dessa minha jornada. E todas elas, assim como eu, se tornaram testemunhas, como cada habitante intraterreno se tornou, do rompimento do lacre, que do qual Aka teve o privilégio de fazer, correto? E ela afirmou que aquele que respeita, aquele que respeitou a sua natureza, ou seja, toda a biodiversidade que está aqui e procedeu com respeito, ela mesma livrará essas pessoas dessas doenças que já estão aí, dessas mortes que são fatalidades produzidas por maremoto, terremoto, tsunami, tornado, né? Ciclone, incêndio em grande escala e por aí vai. E só para fechar esse áudio, depois, tá? No domingo, de hoje até domingo, eu não gravarei mais áudio, porque todos os dias, pela madrugada, descerei ao centro da Terra e estarei lá com Eleap, todos os dias até domingo. Então, no domingo, à noite, eu irei gravar não, eu irei escrever um texto, e esse texto, ele é um texto codificado. Vocês irão pronunciar esse texto uma única vez e apagar. Vocês irão pronunciar uma única vez, correto? E não mais. Então, de hoje até domingo, eu não gravarei áudio nenhum. Mas no domingo à noite, eu escreverei esse texto e passarei para vocês. Correto? E assim será.
Então, a partir de hoje, fiquem atentos. Abrace uma árvore, ajude um animal de rua. Você não precisa levar ele para sua casa. Você sabe que ele tem um ponto fixo, ajude. Leva água, comida. Vá ao zoológico. Vá ao zoológico. Vá ao zoológico e olhe para cada animal que serve de espetáculo para nós, ou para aqueles que vão ali visitar, e peça desculpa a cada um deles por ter sido aprisionados ali para ser espetáculo para nós. Vá ao zoológico. Aquele dia eu falei para vocês que eu falaria um pouco, depois eu trato mais desse assunto, sobre a guerra, né, de Israel com o Hamas e com algumas organizações ali do Oriente Médio. Uma coisa que eu sempre disse para vocês nos áudios e volto a repetir aqui é o seguinte: antes de acontecer uma desgraça maior, sempre haverá na frente um espetáculo. Eu falei para vocês que semanas antes eu tinha participado de reuniões e que vocês saberiam o motivo dessas reuniões, e vocês viram que o motivo dessa reunião foi Israel e Hamas, correto? Então, como eu falei para vocês, que tudo nesse mundo, por mais que envolva morte, por mais que pessoas inocentes percam suas vidas, tudo nesse mundo é uma mentira. O governo dos mundos inteiros, ou seja, dos países inteiros, é uma mentira. Nós nunca tivemos o poder de eleger ninguém. Nunca. Nem por voto eletrônico, nem por voto de papel, nem nada. Tudo é pré-estabelecido por uma vontade maior. Tudo. Então, quando houve o acordo onde Israel seria atacada e iria revidar, é justamente para que ninguém ficasse apercebido do que está por vir a partir de hoje, 31 de outubro de 2023. Deu para vocês entenderem agora? Antes de uma desgraça vir, sempre haverá uma desgraça menor para desviar o nosso pensamento, para desviar as nossas preocupações para algo maior que irá nos prejudicar. Sempre foi assim. Sempre. Correto? Eu lamento pela morte das pessoas de ambos os lados, tanto de Israel quanto, né, da Palestina, ou seja, do refúgio da Palestina, né, porque a faixa de Gaza são alguns palestinos rebeldes, né, e o governo lá é do Hamas, como todo mundo já deve saber. Mas ali tem pessoas inocentes, né, é como as grandes favelas, né, do nosso país. 95% que mora ali presta. 5% não presta. Sempre foi assim. Tudo nesse mundo é matemático. Tudo nesse mundo é calculado. É algoritmo. E por aí vai. E sendo assim, eu me despeço de vocês. Fiquei emocionado em alguns momentos porque só eu sei o que eu vejo, só eu sei o que eu vi e só eu sei o que vai acontecer. Correto?
Muito obrigado por tudo mais uma vez e até o próximo áudio.